Quem venceu a guerra entre a maçonaria e a Igreja Católica? Ou entre a Igreja Católica e a maçonaria? Ao final deste vídeo, você entenderá o conflito e saberá em que circunstâncias se deu este sangrento embate que terminou com um vencedor. Eu sou Reginaldo Rodrigues, a voz do canal. Inscreva-se, curta o conteúdo se você gosta do tema. Ao iniciar, é importante entendermos que existe uma relação próxima, um elo entre a maçonaria e uma antiga ordem denominada os Cavaleiros Templários. Para muitos, a ordem maçônica teve início com os Templários. Os Cavaleiros Templários emergiram no contexto das Cruzadas, um período marcado pela fervorosa religiosidade e pelo conflito entre cristãos e muçulmanos pela posse da Terra Santa. Fundada em 1119 por Hugo de Payens e mais 8 cavaleiros, a Ordem dos Templários inicialmente tinha como objetivo proteger os peregrinos cristãos que viajavam para Jerusalém. Com o apoio do rei Balduíno II de Jerusalém e a aprovação do Papa Inocêncio II, os templários ganharam grande influência e recursos. Dessa forma, eles não só se tornaram uma força militar formidável, mas também desempenharam um papel significativo na economia europeia e no sistema financeiro medieval. A ordem foi caracterizada por uma combinação única de valores religiosos e militares. Os cavaleiros viviam sob os votos de pobreza, castidade e obediência, semelhantes aos dos monges, enquanto, ao mesmo tempo, eram hábeis guerreiros, prontos para lutar em defesa da cristandade. Essa dualidade atraiu muitos jovens nobres para as fileiras da ordem. Além de suas atividades militares, os templários também se destacaram em diversos trabalhos que contribuíram para o desenvolvimento da sociedade medieval. Eles foram pioneiros no sistema bancário europeu, introduzindo a prática de cartas de crédito e estabelecendo uma rede de tesourarias e filiais em toda a Europa. Essa experiência financeira ajudou a financiar não apenas as próprias campanhas militares dos templários, mas também outros empreendimentos comerciais e projetos de construção. Os templários também desempenharam um papel significativo na arquitetura e na engenharia. Eles construíram fortalezas e castelos em toda a Terra Santa e na Europa, muitos dos quais ainda estão de pé até hoje, como testemunho de sua habilidade técnica e visão estratégica. Além disso, os templários estiveram envolvidos em atividades de pesquisa e preservação do conhecimento, incluindo a tradução de textos antigos do grego e árabe para o latim, o que contribuiu para o renascimento intelectual da Europa Ocidental. Embora não haja evidências concretas para apoiar uma ligação direta entre os templários e a maçonaria, é inegável que elementos da mitologia templária foram incorporados à tradição maçônica ao longo dos séculos. E mesmo sem essa comprovação, o mesmo acontece em relação a muitos aspectos maçônicos. A imagem do cavaleiro medieval, com suas virtudes de coragem, lealdade e busca pela verdade, estão profundamente ligadas à filosofia maçônica, que valoriza a busca pelo conhecimento,
e o aprimoramento pessoal. Podemos perceber claramente o vínculo entre templários e maçons. Muitas lojas maçônicas adotaram inclusive símbolos e rituais da iconografia templária, como a cruz patê e o mito do Santo Graal. Essa influência simbólica pode ser vista como uma homenagem aos ideais e valores que os templários representavam, bem como uma expressão do desejo de continuidade espiritual e filosófica, com uma ordem tão venerável e enigmática. Ou será que os templários continuam em atividade? São eles os maçons? Sem dúvidas, a influência simbólica e espiritual dos cavaleiros continua a ecoar nas tradições e práticas da maçonaria moderna, contribuindo para a riqueza e complexidade do seu legado histórico e filosófico. Mas o que teria provocado a ira da Igreja Católica que faz com que até hoje continuem em conflito com a maçonaria? Quando e como foi a guerra que dizimou milhares de homens? Vejamos. A influência, a riqueza e o poder dos templários também suscitaram inveja e suspeita. Em 1307, o rei Filipe IV da França, endividado com a ordem, conspirou com o Papa Clemente V para suprimir os templários. Os cavaleiros foram acusados de heresia, blasfêmia e práticas secretas, resultando na prisão, tortura e execução, sem direito à defesa. Portanto, a guerra entre a Igreja Católica e os templários, para muitos, os maçons, foi desencadeada principalmente por motivos políticos e financeiros. O rei Filipe IV da França, conhecido como Filipe o Belo, enfrentava graves problemas financeiros e viu na riqueza dos templários uma oportunidade de resolver suas dívidas. Além disso, Filipe buscava consolidar seu poder sobre a Igreja na França, e os templários, como uma ordem independente, representavam um obstáculo para seus planos de controle absoluto. A acusação de heresia contra os templários foi baseada em confissões obtidas sob tortura, nas quais os cavaleiros foram forçados a admitir práticas como adoração ao demônio, sodomia e negação de Cristo. Muitos desses comportamentos, hoje em dia, continuam sendo atribuídos aos maçons. No entanto, muitos historiadores acreditam que tais acusações foram fabricadas pelo rei Filipe e seus aliados para desacreditar a ordem e justificar o massacre. O Papa Clemente V, pressionado pelo rei francês e desejoso de preservar a unidade da Igreja Católica, cedeu às demandas de Filipe e ordenou a prisão dos templários em toda a Europa. Em 1307, milhares de membros da ordem foram presos e seus bens confiscados. Nos anos seguintes, muitos foram torturados e executados, enquanto outros fugiram para encontrar refúgio em outros países. Será este o motivo da maçonaria ser secreta até hoje? Continuam fugindo? Fugindo da tirania da Igreja? A supressão dos templários marcou o fim de uma das ordens militares mais poderosas e influentes da Idade Média. No entanto, o legado dos cavaleiros vive através de lendas, mitos
e da maçonaria, como afirmam alguns. São mistérios que cercam sua história, alimentando o imaginário popular, inspirando inúmeras obras literárias e cinematográficas. Durante o Segundo Reinado, já no Brasil, o sistema de padroado instaurou uma grave crise entre Dom Pedro II e os clérigos católicos brasileiros, que eram subordinados ao rei. Tudo começou em 1864, quando o Papa Pio IX enviou um documento que determinava, entre outras coisas, que todos os católicos envolvidos com a prática da maçonaria fossem imediatamente excomungados da igreja. O anúncio acabou atingindo diretamente Dom Pedro II, que fazia parte da ordem maçônica. Aliás, era uma das autoridades. Assim como seu pai, Dom Pedro I, já havia sido grão-mestre geral da maçonaria, ou seja, a autoridade máxima maçônica no país. Valendo-se dos poderes garantidos pelo sistema, o imperador brasileiro formulou um decreto em que não reconhecia o valor da ordem dada pela Santa Sé. Inicialmente, a ação de Dom Pedro II não teve maiores repercussões, tendo em vista que a maioria dos religiosos brasileiros apoiava incondicionalmente o regime monárquico. Entretanto, os bispos de Olinda e Belém preferiram acatar a orientação do Papa Pio IX, promovendo a expulsão dos párocos envolvidos com a maçonaria. Inconformado com a insubordinação desses bispos, o imperador reagiu com a condenação dos mesmos à reclusão e prestação de trabalhos forçados. Tirem suas próprias conclusões. Voltando aos Templários, apesar do seu fim trágico, o legado dos cavaleiros perdura até os dias de hoje. Sua mistura única de devoção religiosa, habilidades militares e influência financeira deixou uma marca inquestionável na história da Europa medieval e na história do mundo, influenciando não apenas a política e a guerra, mas também a economia, a cultura e até mesmo a mitologia popular. Quem venceu a guerra? A Igreja Católica. Por enquanto. Até breve.